Olá, pessoal! Eu sou a professora Michele Nogueira e na videoaula de hoje, da disciplina de Tecnologia de Carnes e Derivados, nós vamos novamente tratar de um tema da unidade curricular 5 da disciplina. E a temática que nós vamos comentar hoje é sobre a tecnologia de pescados. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as principais questões que envolvem essa tecnologia desse tipo de carne, que é uma das mais diferentes, né? Então, pessoal, quando a gente usa o termo pescados, a gente usa pescados e não peixes, né? Porque os pescados são os produtos oriundos da pesca ou da captura pela pesca, né? E não inclui apenas o grupo dos peixes, e sim incluindo também os frutos do mar e demais animais que são consumidos, né? Obtidos tanto de água doce quanto de água salgada. Então, pessoal, os pescados, comparando com todas as demais carnes, né, com todos os demais animais de corte, os pescados são aqueles que a gente tem que ter mais cuidado em função da suscetibilidade que essa carne tem de degradação. Então, esse vai ser um dos principais focos da nossa aula de hoje e nós vamos estar falando um pouquinho sobre por que isso acontece, por que a gente tem que controlar tanto o pescado, né, com relação à sua conservação, a manipulação, enfim. Então, pessoal, essa suscetibilidade de degradação, ela se deve a três principais fatores. Um é bem característico dos pescados em si, que se chama autólise, né? O que acontece? Esses animais de corte, eles contêm enzimas endógenas, né? E essa atividade enzimática, ela atua sobre as paredes do intestino do animal e os demais órgãos e acaba gerando o amolecimento dos tecidos e causa odor desagradável. Então, quando a gente encontra, por exemplo, algum peixe morto já na beira do rio, na beira do mar, na beira da praia, né? A gente normalmente sente aquele odor bem desagradável, uma característica dele de degradação mesmo, com muita rapidez, e em função justamente desse processo de autólise que qualquer pescado tem, né, após a sua morte. As suas enzimas realmente começam a atuar ali, degradar e causam essa característica, né? O amolecimento, então, dos tecidos e um odor bastante desagradável. Uma outra questão importante é a questão da atividade microbiana, né? Os micro-organismos, em geral, principalmente bactérias, né, eles atuam com grande facilidade em carnes de pescados em função das suas características intrínsecas, e especialmente pela sua elevada atividade de água, né, uma grande quantidade de água livre para o seu desenvolvimento, e também em função do seu pH, né, que é um pH bastante elevado. Então, são condições ótimas para o desenvolvimento e crescimento de micro-organismos, sem contar que os pescados eles são extremamente ricos em nutrientes, que servem de substrato para o desenvolvimento desses micro-organismos que podem estar atuando tanto na degradação do pescado, né, que é o que a gente está comentando, mas também podem conferir um perigo biológico, né, para a pessoa que vai consumir através de micro-organismos patogênicos, né, que podem estar se desenvolvendo nesse substrato, nesse alimento, carne, que vai ser oriundo do pescado, tá? E o terceiro ponto é a questão da oxidação lipídica. Os pescados, eles têm uma característica de um perfil de ácidos graxos diferentes que não se encontram em qualquer alimento, né? Então, nós sempre dizemos que os pescados, eles têm ácidos graxos poliinsaturados, que apresentam cadeia longa com muitos carbonos, né? Mais de 18 carbonos. E a principal característica desses poliinsaturados, como o próprio nome diz, poli, né? Mais de um, e insaturados, insaturações, normalmente nas suas cadeias longas, eles têm de 4 a 6 duplas ligações ou insaturações, que vem a ser a mesma coisa. E isso acarreta em uma elevada reatividade desses ácidos graxos, que os torna suscetíveis à oxidação e, consequentemente, né, a provocar alterações de odor, cor e sabor em função dessa oxidação lipídica, né? Então, essas são as três principais características que os pescados têm que favorecem muito a sua degradação e que fazem com que nós, da área de agroindústria, né, tenhamos que se preocupar realmente com cuidados na manipulação desse pescado para garantir que o pescado vai chegar ao consumidor como um alimento seguro e com qualidade, com características sensoriais desejáveis, né? Então, pessoal,
Como eu falei para vocês, o último ponto foi ali a questão de ácidos graxos, né? E ácidos graxos, eles nada mais são do que enquadrados na categoria de lipídios, gorduras, né? E os pescados, eles são classificados quanto ao seu percentual de lipídios ou de gordura. Então, o pescado magro, ele é considerado aquele que tem até 2% de gordura. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, né, como a tainha, o bacalhau, a merluza, o linguado, a corvina, entre outras espécies, né, de pescados. Já os semi-magros são aqueles que têm uma quantidade intermediária de gordura, de 2 a 6%. E principalmente são aqueles pescados que a gente encontra em rios, né, como o pirarucu, o tambaqui, o tucunaré. Já os pescados classificados como gordos, eles têm de 6% de gordura para mais. Então, a gente encontra na literatura dados de alguns pescados, né, que apresentam até 15% de gordura. Se vocês olharem lá na apostila de vocês, da unidade curricular 5, vocês vão ver que tem um quadrinho lá que fala sobre a sardinha, que tem 14% de gordura. Então, alguns exemplos seriam o atum, a sardinha, o salmão, a cavala, as enguias, que são bem gordinhas também, anchovas, entre outros pescados, outras espécies que a gente poderia citar, tá? Então, essas questões são importantes para a gente pensar depois na manipulação do pescado, né? Em como que vai trabalhar com ele. E falando em sua manipulação, né? Quando o pescado ele é capturado através da pesca, né? Isso ocorre normalmente a partir de barcos, né? E existe um processo de manipulação a bordo. E ela tem que ser muito cuidadosa, né? Porque vai garantir que esse pescado, posteriormente, quando chegar à indústria, ele vai ter uma qualidade adequada, né? Então, tem 3 princípios básicos, né, que são importantes de se manter na manipulação a bordo. Seriam elas: a primeira e principal, resfriar o pescado o mais rapidamente possível a partir da captura, né? Capturou e já vai resfriar. E esse resfriamento se dá no acondicionamento desse pescado no gelo. A gente vai entender depois também que esse gelo ele vai atuar como um insensibilizador também do pescado. Tem que evitar abusos de temperatura, manter esse pescado nessa refrigeração. E como a gente já falou nas demais linhas de abate, né, uma vez que é implantada a cadeia do frio, ela tem que se manter até o final do processo, né? Então, o pescado foi resfriado aí, ele vai estar sempre resfriado. E também manter um elevado grau de limpeza, tanto na cobertura quanto no porão do barco. Não preciso nem falar para vocês a questão, né, da higiene dos manipuladores, também os utensílios que forem utilizados, tudo tem que ser muito bem higienizado. Então, são cuidados básicos que tem que se ter a bordo para garantir a qualidade desse pescado até que ele chegue na indústria, né, para ser processado, enfim, para ser conservado e chegar até o consumidor com qualidade. Então, pessoal, na indústria, né, o processamento ele é variável. Alguns pescados eles são comercializados assim bem frescos mesmo. Chegou na indústria, eles vão ser só acondicionados, ou ele vai ser refrigerado, ou ele vai ser congelado e já pode ser comercializado. Mas em alguns casos ele passa por algumas etapas, né, de acordo com o que a indústria está querendo fornecer para os seus consumidores. O gelo por si só, que é um tratamento térmico ali, que ele já foi colocado a bordo mesmo, ele causa um choque térmico, né, no animal. E esse é o método de insensibilização do pescado. Vocês podem ver que o pescado ele não passa pelas etapas de abate que um animal de porte grande vai passar, né? Mas ele vai ser, sim, insensibilizado através dessa colocação no gelo, ele não vai morrer por não estar na água, né? E sim por esse choque térmico. Ele precisa ser lavado, né, para retirada de micro-organismos e sujidades que, porventura, possam estar na sua superfície. Alguns deles, principalmente aqueles que são maiores, né, pescados de tamanho médio e grande, sofrem evisceração, então é realizado um corte nesse pescado para a retirada das vísceras, né? Em alguns casos são retiradas também as brânquias dos pescados e o descabeçamento. Em alguns casos, não é em todos os casos, né? Vocês podem ver que muitas vezes o pescado ele é comercializado inteiro. E quando se deseja, né, são realizados cortes através da obtenção de filés, né, que se chama filetagem. Então, como eu falei para vocês, existem casos em que o pescado ele é comercializado inteiro e em alguns casos ele é comercializado em cortes. E esses cortes, então, eles vão ser realizados dentro da indústria, né?
Obviamente, todas as instalações de uma agroindústria que vai processar esses pescados tem que seguir todas as normas previstas pelas boas práticas, né, de fabricação. Então, tanto dos seus manipuladores quanto das suas dependências, né, higienização dos seus utensílios, para garantir, então, um produto de qualidade. Mas, no geral, as principais etapas de processamento de pescados, quando existem, né, são essas que eu citei para vocês. Então, pessoal, como eu falei para vocês, os pescados eles são muito suscetíveis à degradação. Então, as técnicas mais simples de conservação, né, vão ser a refrigeração e o congelamento. O congelamento, obviamente, pelo fato de manter uma temperatura inferior a 0 graus, ele vai retardar muito mais, né, as reações enzimáticas, não vai permitir a proliferação de micro-organismos, né, e vai conservar esse pescado muito mais rapidamente. Segue os preceitos que nós já vimos lá nos princípios de conservação de carnes e seus derivados. Mas eu vou falar aqui para vocês um pouquinho dos principais métodos de conservação que não são a refrigeração e o congelamento, né? Então, a primeira delas seria a salga. Também está dentro do que a gente já estudou quanto à conservação de carnes, mas no caso do pescado, a salga ela pode ser seca ou úmida, né? E essa salga seca ou úmida implica em colocar, no caso da salga seca, camadas de sal, né, e pescado. Esse sal ele é alternado entre sal grosso e sal fino, em quantidades de 50% e 50%, né? E aí, obviamente, a conservação dele vai se dar em função do processo osmótico, né? Da quantidade de solutos na sua superfície, a água do interior dos tecidos que vai migrar para a superfície e vai fazer com que a atividade de água dessa carne diminua, né? E dessa maneira promovendo a sua conservação. E a segunda possibilidade, cujo princípio de conservação é o mesmo, né? A salga úmida, que ao invés de colocar o pescado diretamente em sal, né? Ele é acondicionado em salmoura. Esse processo osmótico acontece da mesma maneira, né? Só que essa salga, por ser em salmoura, ela é denominada salga úmida. Então, pessoal, existe essa formação de um sistema sal-pescado, né, que vai promover esse processo osmótico, a migração da água do interior do músculo para fora, vai acarretar na diminuição da atividade de água, consequentemente, a água livre vai diminuir e vai ser menor, menos disponível, né, para o desenvolvimento de micro-organismos e para os processos de degradação enzimática, né? E também acaba ocorrendo uma maturação do pescado salgado, alterando então o seu sabor e o seu aroma. Então é um produto diferenciado, né? Importante lembrar que o pescado, por mais que ele seja salgado, né? Se ele atingir uma redução de umidade de até 50%, ele tem que ser mantido sob refrigeração, né? Sempre se aconselha refrigeração e se aconselha que o percentual de sal ele não ultrapasse 18%, né? Então, são alguns cuidados que a gente tem que ter. Então, vamos para o nosso próximo método de conservação, que é a secagem. Da mesma maneira que nós vimos lá anteriormente para as outras carnes, né? No pescado também é possível realizar a secagem tanto natural, quanto com desidratadores, né? Equipamentos da indústria. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem, né, em nível industrial, de secadores, onde tem um pescado já seco aqui, e nessas condições, né, em nível industrial, em que a secagem do pescado não é feita de forma natural, a gente sabe que as condições são controladas. E que condições seriam essas? Os parâmetros, né? Temperatura, umidade relativa, a circulação